Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, tá? Meu nome é Deise Barros, sou advogada e facilitadora em constelação familiar e organizacional. Então vamos lá. Primeiramente quero falar sobre o aspecto jurídico, né, dos filhos que são adotados, porque o relacionamento entre pais e filhos existem muitos casos de adoção. Então, os filhos adotados, eles têm os mesmos direitos que os filhos biológicos, tá? Legalmente, você pode considerar que são filhos iguais, para a lei são iguais, independente se é biológico ou se é adotado, né? Agora, quanto à visão sistêmica, isso falando de filhos adotados e de filhos biológicos, a visão sistêmica vê diferente, de uma forma diferente, porque os pais biológicos, eles são insubstituíveis, tá? Então, isso significa que eles existem na vida da criatura e não tem como você substituir os pais. Isto seria como você pegar uma rosa que nasce da roseira e dizer que esta rosa nasceu de um girassol. Isso não tem como você trocar, né? Faz parte da natureza. Então, para a sistêmica, os pais biológicos têm toda a importância, tá? Então, e aí quero falar dentro desse assunto dos relacionamentos que a gente julga muito os nossos pais, né? Normalmente a gente julga e muitas pessoas elas ficam uma vida inteira olhando para trás, procurando culpados, porque meu pai não me deu isso, minha mãe não deu aquilo, eu cresci sem uma base, sem uma estrutura. Então, assim, eu quero dizer aqui que a gente não pode ficar julgando os pais, a gente não sabe do contexto deles, não sabe das dores deles. Então, é bom que a gente se coloque no nosso lugar hoje de pessoas adultas, né? E consiga dar conta das nossas coisas, olhando para os nossos pais, da forma como foi, e agradecendo, porque hoje a gente tem o essencial que é a vida, né? E dentro disso eu até dou meu exemplo, né? Em relação a mim e aos meus pais. Quando eu era criança, eu achava minha mãe muito submissa e isso me causava uma indignação. Eu queria porque queria me meter ali e dizer para ela parar de ser submissa, que o meu pai era muito mandão, aquilo me incomodava extremamente. E aí eu fui crescendo e fui parando com isso, né? Fui percebendo que aquilo era uma questão deles, né? A relação deles permitia aquilo, né? E fui deixando para lá. E também achava que meus pais não tinham me dado o suficiente, né? Porque eu pensava assim, nossa, mas eu não tive carinho, eu não tive atenção, eu não tive coisas materiais, eu não tive não sei o quê. E com o tempo também eu fui percebendo que a gente olha para os pais. Meus pais, eles tiveram 10 filhos, então assim, qual era a prioridade desses pais? Pais, pessoas de roça, né? Então, levantavam às 4 da manhã, iam para a roça, voltavam à noite. Então, o que é que importa? Qual é o essencial para esses pais, né? O que eles se preocupam? Eles se preocupam com o sustento básico dos filhos, né? Com a sobrevivência, né? Eles vão buscar o alimento e é isso. Então, por isso é que eu falo, a gente tem que pensar bem, sair dessa condição de vítima dos pais, né? Os pais com certeza deram o que eles puderam, tá? Hoje eu olho para os meus e sou imensamente grata, nossa, extremamente grata por tudo que eles me deram. Então, gente, voltando aqui para as leis sistêmicas, nós sabemos já dentro da sistêmica que são 3 leis, as principais, né? Então nós temos aí a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu vou começar falando do pertencimento. Então, o que é a lei do pertencimento? De acordo com essas leis elas regem a vida humana. De acordo com a lei do pertencimento, todos nós nascemos com a necessidade de fazer parte de um sistema, porque a gente já nasce de um sistema familiar em que você tem seus pais, seus avós, seus bisavós, e isso compõe um sistema, né? Toda essa família. E quando a gente fala em sistema familiar, em pertencimento, o sistema familiar ele não tolera exclusão. Então, se houver exclusão dentro do sistema familiar, ele vai buscar uma compensação, tá? Então, assim, o que acontece com essa compensação? Se alguém foi excluído em alguma geração passada,
o que pode acontecer é que alguém, em uma próxima geração, venha a representar essa pessoa excluída. Essa exclusão pode ter acontecido por várias razões. Um exemplo seria de uma pessoa, um assassino. A família não quer ter um assassino, então as pessoas excluem aquele assassino para não passar vergonha, não dizer que aquele assassino faz parte da família. E aí fica aquele lugar, né? Que o sistema é como se fosse uma mão. Então esses dedos todos pertencem a essa mão. Então assim, excluiu este daqui, já vai fazer falta, ó. Nada substitui, tá? Então, quando a gente fala de alguém representar o destino daquele que foi excluído, é como se dissesse, eu te vejo, você faz parte desse sistema. Então tome o seu lugar, alguém representa ele, e aí isso é um chamado emaranhamento do sistema familiar. Então é bom a gente prestar bem atenção nessa questão da exclusão. Então eu vou dizer aqui para vocês quem pertence ao sistema familiar. São meio-irmãos, por exemplo, uma mãe e um pai, aí você vem de outro relacionamento, você já tem um filho. Então eles são meio-irmãos, essas pessoas. Faz parte do sistema. Os natimortos, né, pessoas que nasceram mortas, fazem parte. Os filhos dados, né, os filhos doados, fazem parte do sistema. Os filhos ocultos, muitas vezes a pessoa, o que chamavam antes de filhos bastardos, fazem parte do sistema, não tem como excluí-los. Os pais, os irmãos dos pais, os avós, pessoas que sofreram alguma perda, algum prejuízo considerável, também fazem por parte dessa família, também fazem parte desse sistema. Vou dar um exemplo. Alguém paga uma faculdade para uma pessoa, para uma família, e a pessoa tem o filho e não tem condições de pagar uma faculdade. Vem uma pessoa e paga a faculdade. Ou seja, ela modificou o destino dessa família, né, ao pagar, ao fornecer aí um estudo, né, a propiciar um estudo para essa pessoa. Então essa pessoa, ela passa a fazer parte deste sistema familiar. Também, quando a gente fala em perdas, quando alguém assassina um membro da sua família, ou a sua família, um membro da sua família assassina de outra família, esses dois sistemas, eles se cruzam, tá? Então eles passam a fazer parte um do sistema do outro, porque ele modificou o destino daquela família também. E é bom que se diga que pai morto, ou alguém, ou mãe morta, todo mundo que morreu desse sistema, essas pessoas fazem parte, tá? Não interessa como foi, essas pessoas fazem parte, porque elas nasceram deste sistema. Então é bom a gente verificar, saber que aquela pessoa tem aquele lugar ali no sistema. Também aborto, né? Aborto, quando a pessoa, por exemplo, tem 10 filhos, mas o primeiro filho foi abortado. Aí ela conta que ela tem 9. Não, ela não tem 9, ela tem 10. Isso é importante porque nós estamos falando de pertencimento. Então é importante que as pessoas que não estão sendo consideradas neste sistema sejam incluídas nele, tá? Para que fique completo. Porque também dentro do pertencimento existem dinâmicas ocultas das relações interpessoais, em que eu vou dar o exemplo aqui de um inventário. Pessoas que morre o pai ou a mãe e essa pessoa ingressa com o inventário, ela e os irmãos. E aí o que acontece? Esse inventário não anda, fica ali por anos, às vezes. E aí ninguém sabe o que está acontecendo, tá? Por meio da constelação, você vai verificar, em alguns casos, que alguém ali, um dos irmãos, não se sentia visto pelo pai ou pela mãe, pelo decujus, né? Não se sentia visto. Então, quando é feita a constelação e essa pessoa traz para o consciente esta questão de ela não se sentir vista, e aí ela mesma vai reparar isso, ela vai se reincluir nesse sistema, ela vai, para que esse sistema fique reordenado, tá? Porque isso foi uma interpretação dela, ela não se sentiu vista, então ela vai fazer ali uma conciliação com esse pai ou com esta mãe, tá? Que já foram. E agora eu vou falar, mudando, né, de lei, vou falar da hierarquia. A lei da hierarquia, quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Então, normalmente, é óbvio que os pais vêm antes e os filhos depois, então esses pais têm precedência sobre esses filhos. E também, o primeiro filho tem precedência sobre o segundo, tá? É importante dizer isso porque muitas famílias acham que, voltando aqui ao aborto,
o primeiro filho morreu, então ela acha que tem 9 filhos, ela teve 10. Ela acha que tem 9 porque o primeiro morreu. Este primeiro filho, que ela considera sendo o primeiro, excluindo aí o aborto, não é o primeiro, ele é o segundo. Então ele está ocupando o lugar errado, ele não é dali. Então a pessoa que ocupa o lugar errado, ela não tem força, é importante dizer isso, tá? Então é importante os pais verificarem isso e contar com esse aborto sempre, né? Ou com uma pessoa que morreu, o filho morreu e ela diz, eu tenho só 9 filhos. Um morreu, né? Ela tem ali no coraçãozinho dela que um morreu. Não, eu tenho 10 filhos, tá? Porque você tem que ocupar o seu lugar no sistema. Então você não é o segundo filho, você é o primeiro filho, né? Você é o segundo filho e não o primeiro, e assim sucessivamente. Todo mundo vai sair do seu lugar, sair do lugar errado e ocupar o lugar correto com esta informação, né? E falando de quebra de ordem, existe uma quebra da ordem dentro da hierarquia que chama fenômeno da triangulação. Então, o filho, ele se enreda nas tensões relacionais dos pais. Como é isso? Os pais têm aí os conflitos, todo ser humano tem, e os filhos, eles se metem nesses conflitos. Tem muita gente que até ingressa com ação de divórcio para os pais. Imagina o que vira isso, é um enredamento terrível, né, na vida de uma pessoa. Porque o relacionamento dos pais não lhe diz respeito, tá? Você veio depois, então você é menor que seus pais. O relacionamento deles diz respeito a eles. A sua relação com seus pais é outra, é de filho para pai, não é da relação conjugal, né, dos seus pais. Não se meta nisso, isso não é bom. Quando a gente fala desse enredamento, dessa triangulação, eu vou mostrar aqui com os bonequinhos como funciona. Normalmente o filho vem aqui, ó, e fica no meio, entre o pai e a mãe. Isso aqui não é lugar para filho, tá? O lugar do filho é sempre aqui, ao lado dos pais. Ele vem depois, ele é menor que os pais. Ele não tem que ficar enredado aqui no meio. Quando esse filho fica aqui no meio, esse relacionamento é um triângulo, tá? Este filho, quando ele vai para a vida, ele aprendeu a se relacionar em triangulação. Então, quando ele vai buscar os relacionamentos dele, ou ele procura uma pessoa já compromissada, que aí ele continua numa tríade, ou ele casa e sempre vai buscar um outro parceiro para continuar em uma tríade, tá? Isso é muito prejudicial, inclusive é transgeracional. Isso vai de geração para geração, tá? É importante que se diga isso. Então, essa questão da triangulação, ela é conhecida como bloqueador das emoções de um sistema. Como eu já disse, é transgeracional, ele passa de geração para geração. E ainda na hierarquia, nós temos também a questão do filho parental, que é uma confusão de papéis. Quando o filho ocupa o lugar de um dos pais, tá? Não existem barreiras geracionais. Então, o poder parental, ele é deslocado para um filho. Isso não pode existir. O filho, por exemplo, ele se coloca aqui no lugar do pai, ao lado da mãe. Então, isso aqui não é lugar dele. O lugar dele é aqui. Ainda que ele quisesse substituir o pai, para não deixar a mãe só, por alguma razão. O pai morreu, foi embora. Eu não quero deixar você só, mãe. Eu fico aqui do seu lado. Isso aqui não é lugar dele, tá? Ele pode até continuar auxiliando a mãe, mas aqui no lugar de filho, porque senão ele se emaranha aqui no lugar do pai, esse sistema, o pai foi excluído e ele toma o lugar desse pai. Isso não é saudável, tá, gente? Isso aqui é um emaranhamento danado para a vida inteira. Então ele tem que vir para cá, no lugar de filho, e auxiliar a mãe no que for necessário, mas sabendo que ele é o filho, tá? Ele é o filho. Então ele não é maior que a mãe, nem maior que o pai, ele é filho, só isso. Ele é apenas o filho aqui nessa relação, tá? Então, aqui acontece também, gente, de muitas mães tomarem os filhos como se fosse propriedade delas, tá? Então, quando ela toma esse filho como se fosse propriedade dela, esse filho, ele vive uma vida como se fosse uma busca compulsiva. Ele não sabe o que ele está buscando, mas ele está sempre buscando, procurando alguma coisa. Ele fica insatisfeito com a vida, tá? Então, isso também não é saudável. Falando aqui do divórcio, ainda dentro da lei, da hierarquia, quando acontece o divórcio, o rompimento dessa relação aqui, o que a gente aqui, eu como advogada,
imploro para os pais nunca pedirem para as crianças escolherem com quem elas querem ficar. Isso é muito doloroso, é muito cruel para um filho, o filho é metade pai e metade mãe. Ele veio daqui, ó, ele é metade pai e metade mãe. Quando os pais pedem para essa criança escolher com quem quer ficar, isso dentro da criança traz uma raiva que ela vai levar para o resto da vida, porque ela foi imposto a ela escolher entre as duas pessoas da vida dela, que são os pais e a mãe. Então é como se estivesse faltando metade, tá? Ela vai escolher um por alguma razão, mas dentro dela, inconscientemente, ela vai ter raiva dos pais. Então não faça isso, não peça para o seu filho escolher se quer ficar com o pai ou com a mãe. Outra questão que tem muito das madrastas, padrastos se acharem os pais dos filhos. Eles entram num relacionamento em que ou o pai morreu, o pai dessa criança, ou houve um divórcio aqui. Então essa outra pessoa que entrou, o pai ou mãe, aliás, o padrasto ou madrasta, ela se acha aqui como se fosse o verdadeiro pai ou verdadeira mãe. Isso não existe, gente. Pais não são, eles são insubstituíveis, tá? Pai biológico, mãe biológica, dentro da sistêmica, eles são insubstituíveis. Você até pode fazer o papel de pai bom, mãe boa, pais bons, né? Mas você não é os pais dessa criança. Isso é bom que fique claro, tá bom? E também nos chega muito aqui para nós advogados a questão das mulheres feridas. São mulheres que ocupam o papel de pai e de mãe por várias razões, né? Porque houve um divórcio, porque esse pai é ausente. Então, essa mãe, normalmente, ela quer excluir de uma vez por todas da vida do filho o pai. Isso causa um prejuízo imenso, essa pessoa cresce totalmente desequilibrada, porque quando a mãe exclui da vida dela o pai, tá faltando um pedaço, ela é metade pai e metade mãe. Se esse pai não é presente, se esse pai não colabora, não tem o que fazer, vai entrar com ação de alimentos, mas não exclua da vida dessa criança o pai, ainda que ele não queira ver o filho, tudo bem, ele não quer ver, ninguém pode obrigar ele, mas deixe claro que o pai dessa criança existe, ela tem pai sim. A mãe pode não gostar, pode odiar, mas o pai da criança sempre existirá, tá? E outra coisa que eu quero dizer aqui, a mãe não gosta, a mãe odeia, só que muitas vezes, para essa criança, ela não olha o pai com o olhar da mãe. É importante considerar isso também, tá? E dito isso, eu vou passar aqui para dizer para vocês que os pais, normalmente, eles dão muito para os filhos, muito. Então, quando eles dão muito, tem gente que cria os filhos aí totalmente sem autonomia, sabe? Os pais fazem tudo para esse filho cresce sem força para a vida. Então, assim, na primeira dificuldade, a primeira contrariedade da vida, o que vai acontecer com este filho? Como ele não tem autonomia, ele pode entrar em desespero. Ele não aprendeu a lidar com a vida, com as coisas da vida. Então, no primeiro não que ele recebe lá fora, ele vai se desesperar. E isso pode trazer sérias consequências, tá? Pensar aí numa série de coisas. Então é bom que os pais, para o bem dos filhos, ensinem eles a construir, a se desenvolver por eles mesmos, tá? Porque aí eles conseguem suas conquistas, fiquem ali no auxílio, mas não faça o papel deles, tá? Isso não é saudável. E agora, passando para a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, entre os pais e os filhos, essa lei ela não pode, ela não vigora, né? Ela é uma exceção, porque os filhos eles não têm como devolver para os pais a vida que eles receberam, que é algo primordial que nós temos na vida. O que nós temos é a vida, então eles receberam a vida, não tem como devolver, equilibrar essa relação, tá? Eles receberam o que há de mais valioso dos pais, então aqui não vigora o equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Inclusive, a gente fala que tem um médico, Fernando Freitas, médico e facilitador em constelação familiar, ele fala que a função dos pais é se tornarem desnecessários, tá, gente? E agora, já quase finalizando, eu quero dizer do trabalho das constelações. O trabalho das constelações é essencialmente individualizar esta pessoa. Ela tem aqui, ela carrega com ela o sistema familiar dela e muitas vezes
a profissão delas, as escolhas delas não são necessariamente delas. Porque vem do sistema. Então muita gente tem aí uma família de médicos, de advogados, e eles vão escolher a mesma profissão. Muitas vezes não é o que eles querem. Isso aí é o inconsciente coletivo dentro desse sistema falando mais alto. Então a constelação ela vai trazer este indivíduo para a individuação. E aí ele vai poder verificar o que é que ele gosta realmente, o que ele quer realmente, tomar as decisões dele sem a influência do sistema familiar, tá? Então é importante que se diga que dentro desses enredamentos familiares, a gente fica tão enredado muitas vezes que nem a profissão você consegue escolher, nem a mulher ou o homem que você vai se casar ou a pessoa que você vai se relacionar você consegue escolher. É tudo ditado pelo seu sistema, então tem que tomar cuidado, tá? Para não se envolver desta forma. Os vínculos continuarão, mas a gente precisa individualizar cada um. Nós precisamos nos individualizar, tá? E colocar esse sistema em ordem, tá bom? Então, fico por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E até breve eu vou gravar outros vídeos falando sobre as leis sistêmicas. Grande beijo.